Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 37. Ele respondeu e disse-lhes: dai-lhes vós de comer. E Emmanuel comenta na lição 131, no campo social. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomendava aos apóstolos: dai-lhes vós de comer. A observação do mestre é importante quando realmente poderia induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farnel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho perante a turba necessitada compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido do cansaço, mas ainda e sempre vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor, dai-lhes vós de comer. Gente, esse texto aqui foi escrito na década de 40, esse livro, Fonte Viva, né? E essa mensagem de hoje, ela se enquadra muito bem no que a gente está vivendo, principalmente com relação às redes sociais, principalmente com o que a gente viveu naqueles períodos de lockdown mais rigoroso que a gente passou aqui no nosso país. Eu não vou falar do restante do mundo, vou falar do que a gente viu aqui mesmo, próximo da gente. O que ele vem falando? Ele vem falando que a passagem do Evangelho é de uma multidão que vai até a direção de Jesus, né? E que chega lá em cima, não tem o que comer. Então ele até fala assim, será que em algum momento ele falou para os apóstolos que era para recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva, né, até o monte, sem a garantia de pelo menos uma refeição? Mas ele fala assim, não, você está diante do povo, dá-lhes de comer. Faz o que você puder, o que tiver a teu alcance, de maneira desinteressada para atender ao povo. Então o que acontece? A mensagem de hoje é um convite para a gente tomar muito cuidado com quais são as mensagens que a gente está passando para o povo, e principalmente nos dias de hoje, em que os documentários mais recentes vêm mostrando o cuidado que a gente tem que ter com as fake news. Já tem uma pesquisa pronta dizendo que a fake news tem velocidade de propagação 6 vezes maior do que as mentiras, as mensagens que são verídicas, né? E o que acontece? Acaba sendo dever de cada um mesmo, antes de compartilhar qualquer coisa. Você vê que até nos dias de hoje, quando eu estou falando agora com vocês, muitos na rede social agora estão tomando o cuidado de não deixar que seja divulgado para muita gente, limitaram em 5 pessoas no dia de hoje. No dia de hoje, se você fizer um comentário que não seja um comentário considerado, vamos colocar aqui, né, que não seja palavras de baixo calão, se você colocar qualquer palavra ofensiva, o Facebook ele te notifica e não reproduz aquele comentário que você fez. Está tendo uma preocupação sim das redes sociais em minorar isso. Mas acontece que até no menor a gente recebe uma informação em relação a uma determinada pessoa e transmite aquela informação. Quando vai falar com relação ao campo social, o que acontece? Olha a mensagem de Emmanuel. Os colaboradores de Jesus são chamados não para obscurecê-la com pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo. Então ele falou de pessimismo, indisciplina ou desânimo. Aquelas mensagens que ficam incitando as pessoas, os jovens, os menos avisados,
a tomar caminhos que só vão trazer problemas, tanto para a coletividade, mas principalmente trazendo para a coletividade, traz para ele mesmo. Então é um convite que a gente vai tendo, assim, todas as vezes que for compartilhar qualquer informação, verifica a fonte dessa informação. Outra coisa, se for compartilhar essa informação, compara com outras informações. É uma das coisas marcantes que eu tive a oportunidade de ver e até recomendo que veja, vou falar aqui o nome do documentário, tem um documentário hoje que se chama No Dilema da Rede. É um documentário do ano de 2020, quando eu estou falando, mas eu acredito ser o primeiro de vários que vão vir aí pela frente. Em que eles vêm falando pra gente, ó, tomem muito cuidado porque as redes sociais, elas registram e deixam gravado todo o comportamento que você tem na rede social. Então eles traçam um perfil seu e a partir desse perfil eles começam a procurar te envolver o tempo todo para que você fique o maior tempo possível conectado e utilizando a internet. E uma das coisas que ele vem falando, né, como solução, falou, quando você for curtir essas matérias, você sempre curte uma matéria que você gosta muito e outra que você não tem a menor simpatia, porque com isso vai evitar com que eles tracem um perfil seu para depois começar a explorar esse teu perfil. Então olha só como é que eles estão tendo cuidado de avisar a gente, né? Porque a gente sabe que tudo que vem para o bem na história da humanidade parece que o homem durante um tempo usa para maledicência, para as coisas erradas. Foi assim com a dinamite, que foi criada para poder abrir estrada e daqui a pouco estava sendo utilizada para a guerra. Foi assim com o avião, que veio para estreitar a cultura entre os povos e depois foi utilizado para a guerra também. Está sendo assim com as redes sociais, muita gente aproveita para cometer crimes, quando na verdade, olha o avanço que a gente teve nos últimos anos, né? Hoje a gente, através de um aplicativo, a gente consegue chamar um motorista para vir na nossa porta em 3, 4 minutos, nos levar onde a gente quiser por um preço acessível. Então a melhora foi muito grande, mas é a tendência do homem estar sempre utilizando da maneira equivocada. Então, não só naquilo que a gente estiver falando de maneira mais direta para o povo, mas principalmente porque hoje a principal forma de comunicação acaba sendo as redes sociais mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado para que as nossas postagens, elas não sejam aquelas postagens que só estão o tempo todo em cima do pessimismo, ou então incitando, né, com a disciplina, ou então imobilizando com o desânimo. Quantas pessoas ficaram aí doentes, quantas pessoas até desencarnaram mesmo, por conta do psicossomático, ficam recebendo essas notícias aí tristes, desastrosas, por conta do vírus, entram em desespero, se fecham em bolhas, entram em processo depressivo e a gente pode ser um desses agentes que está colaborando para que isso aconteça. E, gente, a gente garante isso através da lei de causa e efeito. Vamos responder, sim, por cada postagem, cada mensagem que a gente esteja levando para a multidão que esteja causando esses embaraços todos. E ele fala para a gente, não, mas olha só, a gente tem que nutrir de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Então, olha só, esclarecimento e paz. Até mesmo nas discussões políticas, por que será que a gente não pode, né, parar para conversar qual está sendo o projeto de determinado candidato, ou então desses que estão no governo mesmo? Ah, não me agrada por conta disso, eu queria que fosse uma coisa dessa maneira. E conversar como pessoas civilizadas e não chegar ao ponto de um ficar levando para o outro pessimismo, indisciplina e desânimo, para não fugir das palavras de Emmanuel. Porque as palavras de Emmanuel, eu já percebo hoje nessa leitura, né, que a gente vem fazendo, nesse estudo que a gente vem fazendo, são palavras que vão ainda ficar por muito tempo para a gente. Muitas gerações vão ter esse texto como atualíssimos. Então ele fala, se te encontras diante do povo com anseio de ajudá-los, se te propões a contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero, nada disso. Conserva a serenidade e alimenta no próximo. Olha que coisa bonita, né? Fortaleza moral e sublime esperança. Calma, as coisas vão se resolver. Ah, a vacina ainda não está pronta. Tá, a vacina não está pronta, mas tem os principais cientistas do mundo, não precisa nem falar isso, né? Pode ter certeza. Eles estão dia e noite investigando, estudando para poder trazer uma vacina logo, para poder conter a disseminação desse vírus. Enquanto isso não acontece, vamos fazer a nossa parte o máximo que a gente puder, para não deixar que a coisa fique pior e também não passe pavor
pânico para as pessoas, porque é a nossa responsabilidade também diante da multidão. Que assim seja, que Jesus nos abençoe.